se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mito da árvore sagrada. No coração de uma floresta esquecida pelo tempo, onde o sol jamais tocava o chão, havia uma árvore que parecia pulsar com vida própria. Seus galhos retorcidos eram como garras apontadas para o céu, e suas raízes se espalhavam como veias negras sob a terra enegrecida. Os moradores das aldeias próximas evitavam aquele lugar, mas sempre falavam em sussurros sobre a maldição que pairava sobre quem se aproximasse demais. Diziam que a árvore era um portal para algo antigo, algo que não deveria ser despertado. No entanto, ninguém sabia ao certo quando ou como aquela lenda começou. Era apenas um murmúrio constante, passado de geração em geração, até que se tornou parte do ar que respiravam. Uma noite, um jovem chamado Elias decidiu ignorar os avisos. Ele sentia algo puxando-o para lá, como se as próprias raízes o chamassem. Elias era diferente dos outros. Sempre fora atraído pelo desconhecido, pelas histórias que faziam os mais velhos tremerem. Quando chegou à clareira onde a árvore se erguia, sentiu um frio estranho percorrer sua espinha. A lua estava cheia, e sua luz prateada banhava a cena com uma aura fantasmagórica. A árvore parecia maior do que ele imaginava, seus galhos balançando mesmo sem vento. Ele tocou o tronco, e foi como se uma corrente elétrica atravessasse seu corpo. Visões surgiram em sua mente, rostos distorcidos gritando, mãos estendidas em desespero, e uma voz gutural repetindo palavras incompreensíveis. Elias tentou recuar, mas suas mãos estavam presas ao tronco, como se a árvore o tivesse capturado. Aos poucos, ele percebeu que a árvore não era apenas madeira e folhas. Ela tinha uma consciência, uma presença que o observava. E essa presença estava faminta. As raízes começaram a se mover lentamente, rastejando em sua direção como cobras. Elias gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Sentiu o peso da escuridão envolvendo-o, sugando-o para dentro da árvore. Antes de perder a consciência, ele viu algo que jamais esqueceria, olhos vermelhos brilhando entre os galhos, observando-o com uma malícia ancestral. Quando acordou, estava de volta à aldeia, mas algo estava diferente. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e ele sentia uma dor latejante nas mãos, como se algo ainda estivesse agarrado a elas. Os moradores o olhavam com medo, como se ele fosse uma aberração. Elias não sabia, mas a árvore havia deixado algo dentro dele. Algo que cresceria com o tempo. Os dias seguintes foram um pesadelo silencioso para Elias. Ele tentava levar uma vida normal, mas as vozes começaram a aparecer. Primeiro eram apenas murmúrios distantes, como o farfalhar das folhas ao vento. Depois, tornaram-se palavras claras, sussurradas diretamente em seu ouvido. As vozes vinham da árvore. Ele podia senti-las ecoando em sua mente, mesmo quando estava longe da floresta. Diziam coisas terríveis, prometendo poder e conhecimento em troca de algo que ele ainda não entendia. Elias tentava ignorá-las, mas elas só ficavam mais insistentes. Uma noite, ele sonhou com a árvore novamente. Desta vez, ela estava viva de maneiras que ele nunca havia imaginado. Seus galhos se moviam como tentáculos, agarrando figuras humanas que gritavam em agonia. A árvore devorava suas vítimas, transformando-as em parte de si mesma. Quando acordou, havia marcas vermelhas em seus braços, como se algo tivesse arranhado sua pele durante o sono. Ele tentou escondê-las, mas os moradores começaram a notar. As pessoas o evitavam, murmurando sobre a maldição que ele trouxera consigo. Elias decidiu voltar à floresta, na esperança de encontrar respostas. Quando chegou à clareira, percebeu que a árvore havia mudado. Seus galhos estavam mais grossos, e o tronco parecia pulsar com uma energia sombria. Ele sentiu uma atração irresistível, como se a árvore o estivesse chamando novamente. Ao tocar o tronco, as visões voltaram. Dessa vez, ele viu a história da árvore. Ela havia sido plantada por uma civilização antiga que buscava comunicação com os deuses. Mas algo deu errado, e o que nasceu não foi um deus, e sim uma entidade maligna que consumia tudo ao seu redor. Elias soube então que a árvore não era apenas uma planta. Era uma prisão, e a entidade dentro dela estava se libertando. Ele precisava detê-la, mas não sabia como.
Enquanto pensava nisso, sentiu algo se mover sob seus pés. As raízes estavam vindo atrás dele novamente. Desesperado, Elias começou a procurar informações sobre a árvore. Ele vasculhou livros antigos e perguntou aos mais velhos da aldeia, mas ninguém queria falar com ele. Até que encontrou uma mulher chamada Marta, que vivia isolada nas montanhas. Ela era conhecida por suas histórias sobre magia e rituais proibidos. Marta contou a Elias sobre um ritual que poderia selar a árvore novamente. Era perigoso e exigia sacrifícios, mas era a única chance de evitar que a entidade escapasse completamente. Elias aceitou, mesmo sabendo que poderia morrer no processo. O ritual exigia 3 itens: um fragmento do tronco da árvore, uma gota de sangue de alguém que já havia sido tocado pela entidade e um objeto pessoal de alguém que acreditava na bondade do mundo. Elias sabia que o primeiro item seria o mais difícil de obter. Ele voltou à floresta, determinado a enfrentar a árvore novamente. Desta vez, levou uma faca afiada consigo. Quando chegou à clareira, sentiu a presença da entidade mais forte do que nunca. Os galhos se moveram rapidamente, tentando agarrá-lo, mas ele conseguiu cortar um pequeno pedaço do tronco antes de fugir. Com o primeiro item em mãos, Elias partiu em busca dos outros. Ele usou seu próprio sangue para o segundo item, já que sabia que a entidade o havia marcado. Para o terceiro, ele roubou um colar de sua irmã mais nova, que ainda acreditava em histórias felizes e finais perfeitos. Na noite do ritual, Elias voltou à floresta com os 3 itens. Marta o guiou através dos passos, mas avisou que algo poderia dar errado. Quando o ritual começou, o ar ficou denso, e os galhos da árvore começaram a se mover violentamente. Elias sentiu uma dor excruciante enquanto o ritual avançava. A entidade estava lutando contra ele, tentando impedir que o selo fosse completado. Ele sabia que não poderia desistir, mas também sabia que o preço seria alto. O ritual chegou ao seu clímax quando Elias teve que derramar seu próprio sangue sobre o tronco da árvore. Foi como se algo dentro dele fosse arrancado, uma parte vital de sua alma sendo sugada para dentro da árvore. Ele gritou de dor, mas continuou, determinado a completar o que havia começado. A árvore começou a tremer, seus galhos se contorcendo como se estivesse em agonia. Uma névoa negra emergiu do tronco, formando uma figura monstruosa que flutuava acima da clareira. Era a entidade, finalmente revelada em sua forma completa. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, e sua boca era um buraco negro que parecia sugar toda a luz ao redor. Marta gritou para Elias continuar, dizendo que ele precisava manter o foco. Ele segurou o colar de sua irmã com força, usando a fé inocente dela como um escudo contra a escuridão. A entidade rugiu, tentando atacá-lo, mas o ritual estava quase completo. Com um último esforço, Elias jogou o fragmento do tronco no chão e recitou as palavras finais do encantamento. Houve um clarão de luz branca, e a entidade foi sugada de volta para dentro da árvore. Os galhos pararam de se mover, e o silêncio tomou conta da floresta. Mas o preço foi alto. Elias caiu no chão, exausto e fraco. Ele sabia que algo havia mudado dentro dele. Parte de sua alma estava agora presa na árvore, conectada à entidade que ele havia selado. Ele podia sentir sua presença, mesmo à distância. Quando voltou à aldeia, percebeu que as pessoas o olhavam com ainda mais medo. Ele havia salvado todos, mas também havia se tornado algo diferente. Algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Elias sabia que sua batalha não havia terminado. A entidade ainda estava lá, esperando por uma chance de escapar novamente. E ele era o único que podia impedi-la. Anos se passaram, e Elias se tornou uma lenda. Ele vivia sozinho na floresta, vigiando a árvore sagrada. Sua pele estava cada vez mais pálida, e seus olhos tinham um brilho estranho, como se refletissem a luz da lua. Ele sabia que sua conexão com a árvore estava crescendo, e que um dia ele poderia se tornar parte dela. Os moradores da aldeia o temiam, mas também o respeitavam. Sabiam que ele era o único que mantinha a entidade presa. De vez em quando, alguém tentava se aproximar da árvore, atraído por sua beleza sombria. Elias sempre os afastava, às vezes com palavras, outras com violência. Ele sabia que sua existência era uma punição.
Tinha perdido tudo: sua família, seus amigos, sua humanidade. Mas também sabia que era necessário. A entidade dentro da árvore era antiga e paciente. Ela esperaria séculos, milênios, até encontrar uma brecha. Em suas noites solitárias, Elias ouvia as vozes novamente. Dessa vez, elas não eram ameaças, mas sussurros sedutores, prometendo liberdade e poder. Ele resistia, mas cada vez era mais difícil. Um dia, ele soube que sua hora havia chegado. Sentiu algo se romper dentro de si, como se a última barreira entre ele e a árvore tivesse desaparecido. Caminhou até a clareira pela última vez, sabendo o que precisava fazer. Tocou o tronco uma última vez, e sentiu seu corpo ser sugado para dentro da árvore. Não houve dor, apenas uma sensação de paz. Ele havia se tornado parte da árvore, um guardião eterno que garantiria que a entidade jamais escapasse. Na aldeia, as pessoas começaram a contar uma nova história. Diziam que a árvore era protegida por um espírito, um homem que havia sacrificado tudo para salvar o mundo. E assim, o mito da árvore sagrada continuou vivo, uma lembrança sombria do preço da salvação.